LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma Quinta-feira com o Esgoda. Toda quinta-feira um conteúdo, uma entrevista com ícones do mercado brasileiro. Agrocanal, LFZ Consultoria, YouTube e Spotify. Hoje, moçada, estamos aqui com o meu amigo Márcio Schum, onde trabalhamos junto na Cargill, na Monsanto. Depois disso, o Márcio Schum teve uma carreira aí gerencial dentro da Agripec, né? Hoje ele está num desafio novo, né? Na empresa que é a For Farmer Innovation, que vamos falar um pouco sobre isso. Márcio, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Obrigado, Sgoda. É um prazer aí estar conversando contigo, né? E tá nessa cadeira virtual aqui, né? Mas que já sentou aí grandes ícones do agro. Então, espero poder trazer aí um conteúdo, uma bagagem legal aí que seja apreciada, e, talvez não no nível dessas feras aí, mas trazendo um pouquinho do nosso ser aí para contribuir com vocês aí. Você viu que hoje, como nós dois temos uma formação muito forte, né, na cultura do milho, olha o meu fundo de tela aí, é o milho para nós aí, né, cara? Marcião, Gostei, cara, você é gostei. natural da onde, Márcio? Eu sou pitanguense, sou paranaense de Pitanga. Pô, de Pitanga, cara. Pô, lugar bacana, meio frio, mas lugar bacana, né? E você é agrônomo, formou aonde, Márcio? Eu sou formado em Ponta Grossa, Ok. na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Na verdade, sim, voltando um pouquinho, queria comentar aí sobre o porquê da agronomia, né? Você sempre faz Eu essa eu pergunta, ia te então perguntar já, né, cara? já, Se já seus te pais, atravesso. se seus pais são agrônomos, agricultores, você vem do sítio, aonde que saiu essa ideia de ser agrônomo, homem? Pois é, nada disso, cara. Meu pai é contador, era contador, O né? E minha nosso mãe, pai, cara, meu pai também era contador, cara, olha que olha só, coincidência. E sua isso. mãe? Minha mãe era do lar, mas ela estudava e ela acabou formando em contabilidade e logo também foi para a carreira junto com meu pai, né? Meu pai tinha escritório de contabilidade. Mas a história é o seguinte, Sgoda, Pitanga, né? Naquela época tinha poucas opções, né? Então, lá quando estava concluindo o primeiro grau, você tinha poucas opções aí de futuro, né? Então, quem tinha um pouco mais de poder aquisitivo ia para Curitiba fazer uma escola particular, né? E quem não tinha ia para o colégio agrícola, que era estadual, né? Então era pago, mas era pago uma taxa simbólica lá só pelo internato, né? Ou ficava em Pitanga, né? Agriculino, você foi agriculino? Fui agriculino, Esgoda. Aonde? Saí de casa em 84 com 14 anos e fui para Guarapuava. Ah, E digo para você assim que foi uma experiência, talvez assim, o ano de maior crescimento como pessoa, sabe? Porque naquela chorou época, que nem né? criança à noite sozinho lá. Sem dúvida nenhuma, né, Esgoda? O colégio Roubava agrícola ovelha? naquela época, é? Roubava ovelha? Roubava meio que de tudo, né? Para sobreviver, né, Esgoda? Você sabe disso, né? Só não pode roubar porco como agriculino, porque porco grita muito, né, cara? Não tem jeito. Agora Mas galinha, aí, ovelha, e você fez então colégio agrícola em Guarapuava. E foi aí que despertou para você o interesse do agronegócio, da agronomia? pois é, o fato de morar numa cidade pequena, cidade interior, onde a agricultura é predominante, né? Obviamente que você acaba tendo bastante contato com o agro, né? E o colégio agrícola só foi aí para, vamos dizer assim, para alinhar mesmo aí, Sacramentar. sacramentar, exatamente. Eu comecei, na verdade, em Guarapuava e depois, no segundo ano, já me transferi para Ponta Grossa, já com a visão já da agronomia, né? E aí foi um caminho natural, né? Fazer agronomia foi um caminho natural, não muito fácil, Esgoda, porque passar num vestibular naquela época numa universidade estadual, vindo do colégio agrícola, não era fácil, né? Você passou Então, no primeiro ano já de cara ou teve que fazer uns 2 anos de cursinho tipo esgoda assim? tipo Esgoda. Eu fiz um cursinho paralelo ao último ano do colégio agrícola, mas não foi suficiente. Fui para Uhum. Curitiba e naquele momento meu pai estava passando por dificuldade financeira, então não consegui ficar em Curitiba, né, em escola particular para fazer o cursinho. Acabei voltando para Pitanga. Então eu tive um ano assim de onde tive também bastante experiência e tem uma história legal aí que nesse ano, além de trabalhar com meu pai, cheguei a ser até ser motorista de caminhão.
Eu tinha, eu tinha um cunhado que tinha uma empresa de colheita, terceirizava a colheita, né? Prestava serviço de terceirização de colheita e, no determinado momento, lá faltou o motorista e eu estava meio que à toa, mas levava as apostilas, né? Eu fiz 2, 3 meses de positivo, então peguei as apostilas, levei para casa e estudei, né? Foi um ano de trabalho bastante, né? Para se manter, mas também de estudo e graças a Deus acabei prestando vestibular e passei aqui em Ponta Grossa. Que idade você Aí tem depois de um hoje, ano. Márcio? Hoje tem 55, Esgoda. 55. Você acha que não teve aula com meu cunhado no Positivo? O professor Kolbe, de matemática? Teve aula com ele? Em Curitiba? É, Tive o, sim. o Kolbe é meu cunhado, uma figuraça, pescador. Mas sabe, Olha só. Márcio, a gente, tanto você quanto eu, que viemos de família mais simples, né, cara, que a gente não tinha dinheiro para fazer colégio particular, a gente fazia colégio do estado. Isso dificultou a gente na hora de fazer vestibular, né? Porque a nossa base era muito pequena, né? Quando comparada à base de outros que fizeram colégio particular, né? Então, pô, sofremos igual bolacha em boca de véia para entrar no vestibular, né? Sofremos, sofremos. Mas deu tudo certo, entrou 4, 5 anos de agronomia e aí iniciou seus trabalhos na Cargill. Quem foi que te contratou para a Cargill, cara? Então, Esgoda, aí tem uma história muito legal, tá? Ah, Por coincidência do destino, eu tive no último, faltando 2 anos para formar, eu me casei, tá? É uma situação que acabou acontecendo e já veio um que filho junto? não, o pior que não, o pior que não era isso. Foi paixão mesmo. Foi paixão, foi amor e até o casamento eu estava naquela turma do fundão, né? Da turma da bagunça. E depois do casamento mudou totalmente, né? Então, nos 2 últimos anos de faculdade, a gente brigava ali para ser o Os top. terceiro, quarto, né? Às vezes o primeiro ali da turma. E aconteceu assim na época que a gente estava concluindo a faculdade, a Cargill tinha lançado a nível de Brasil um programa de trainee, né? Então, ela abriu contratação nas principais universidades do Brasil para contratar o que ela chamava aí dos profissionais do ano 2000. Isso foi em 93, né, Esgoda? 93. E esse processo, Esgoda, ele foi muito interessante porque eu não, na minha vida profissional, né, de 30 anos agora, eu não vi um processo seletivo daquela maneira que a Cargill fez, né? Então ela fez uma seleção de currículos primeiro, e aí chamou lá, não lembro do número de pessoas, mas eram bastante pessoas para Londrina, um processo lá de 2, 3 dias. E aí teve entrevistas individuais, entrevistas dinâmicas de grupo. Então entrava 10 numa sala, saía 8 que já pegava as malas para ir embora, ficava 2, às vezes entrava 10 na sala, saía os 10. E assim foi indo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e eu acabei tendo a felicidade de ficar, né? Eu falo que por 2 motivos, sabe, Zgoda? O primeiro por fato de ser casado, né? Eu acho que isso contribuiu muito, porque Passa já senso de responsabilidade, né? passava um senso de responsabilidade, uma necessidade, né, de trabalhar, enfim. E a outra, a paixão pelo milho, tá? Que você comentou, né? E eu, no meu último ano no meu estágio, né, para o estágio para se formar ali, né, o obrigatório. Eu fiz estágio na Fundação ABC e na época a Fundação ABC tinha um programa da ICI na época e a ICI tinha recém comprado se eu não me engano, a Conte Brasil, que aí a ICI acabou lançando uns híbridos, né? E ela começou a desenvolver um trabalho e eu fui um dos responsáveis por esses trabalhos. Então, eu fiz muito lado a lado ali naqueles 6 meses, né? E eu com milho, né? Então, assim, eu tinha um desejo muito forte de trabalhar com milho e conhecia os principais híbridos do mercado. Eu acho que isso foi um diferencial também. Mas a história não para aí, Goda, porque foram contratados 20 pessoas, tá? Uhum. Para esse processo de trainee. Então, foi feito um treinamento, né? Esses 20 foram lá para Cornélio, um treinamento para Lá na água ativa. lá na famosa Água Ativa. E depois de uma semana lá, nós saímos, cada um com um golzinho, Esgoda, que era o sonho, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu só tinha dirigido Fusca, né?
E saímos com um golzinho, aqueles golzinho BX. O meu gol tinha 230 mil quilômetros. Eu acho que é legal contar essas histórias, Que ano porque era hoje, isso? Que ano era isso? 93, Esgoda, 93. Um gol O meu chaleira. golzinho, o meu golzinho é um golzinho BX com 230 mil quilômetros, sem step e sem extintor. Esse era o carro que deram para nós. E assim, o meu era um dos melhores, inclusive. Pronto para dar cagada. Pronto para dar merda. Mas enfim, vamos lá. Foi legal eles fizeram um processo de 3 meses e aí renovaram por mais 3 meses. Era trainee, né? Não tinha nenhuma. Claro que tinha uma expectativa grande, mas nesse meio caminho algumas pessoas foram saindo e chegamos no final de 6 meses em 10 pessoas, tá? E desses 10 eu fiz uma lista aqui para mim não errar, Esgoto. Você conhece pelo menos 5. Pelo menos 6 você conhece desses 10. Olha que Vamos lá, legal. enumera as feras para mim aí, quero ver. Vamos lá. Moacir Werneck, Figuraça. Paulo Alves, Barbaridade. Márcio Fará, Porra. Paulo Giachetti, Mentira. Curione e esse que vos fala, né? Porra, cara. Só Legal, né? nego que deu certo, né, cara? Só cara bom. Moacir Werneck hoje na África do Sul, Curione na KWS, o Paulo Alves é um cara que está tocando os negócios na Alta, Agrotech, né? O Jaquete é um outro cara que teve uma carreira de sucesso dentro da Monsanto Bayer, fantástica, e você aqui hoje com, né, a For Farmer Innovation, que nós vamos chegar lá. Pô, cara, que coisa bacana que Que você show, falou né? aí, Que show. Marcião. Não, Que foi muito coisa top. bacana, né? E eles Sinal que a fizeram, Cargill sabia formar pessoas, né? com certeza, com certeza. E eles fizeram, Esgoto, um fechamento de 6 meses que foi fantástico, né? Eles nos levaram de volta para a Guativa, os 10, né? Toda a diretoria, a presidência da Cargill. E aí começaram a chamar, né? Só que eles fizeram um teatro, né? Fizeram um teatro. Começaram, eu não me lembro agora o certo, né? Isso faz 30 anos, né? Mas eu sei que chamaram lá uns 3, 4, e eu não estava entre os 3, 4, e eram as vagas que eles tinham, né? Então metade viria embora, né? E aí ficou aquele clima, né, no ar, assim, pô, sacanagem, né? Me chama E aqui me dispensam. e me demite, né? E aí a gente viu que era brincadeira quando chamaram, eu não me lembro agora se foi o terceiro, quarto ou quinto, e deram um desafio para o cara, que ele tinha se destacado, eu não me lembro quem era também, que era convencer o presidente da empresa a contratar O pelo menos restante. mais 2, 3, e aí foi indo, e aí a gente viu que era brincadeira. Cara, e a maior sacanagem de todas, que a minha esposa escreveu uma carta, sem eu saber, né? Todas as esposas ou mães, que não eram casados, né? Fez uma carta para ser lida lá naquele momento, sabe? Então, assim, foi fantástico, inesquecível, né? Eu acho que os Ô, colegas aí que Márcio, estão ouvindo vão lembrar dessa é história. Muito, muito bonito, sim. muito, muito top isso, mas assim, cara, eu queria resgatar um negócio que a Cargill fez com vocês, né, com os 20 inicialmente, que eu vejo que a antiga Herbtécnica, quando eu entrei, fez, a Ciba-Geigy, que é a Singenta de hoje, também fazia, né? Eu vi a Errara fazendo muito disso também, que é o que, ironicamente, ou brincando, a gente falava de lavagem cerebral, né? Que eles colocavam a gente 15 dias dentro de um hotel, como você ficou lá, dentro da Água-Ativa, e lá eles ensinavam muita coisa para a gente, passavam tudo sobre os concorrentes, sobre os nossos produtos, sobre o mercado, prova, estudo. Como é que você viu isso naquele tempo e que falta isso faz hoje dentro do mercado? Você sente isso, cara? Ah, Esgoda, isso é muito forte, né? Você sai com uma bagagem, obviamente, com uma bagagem básica, né, dentro da faculdade, mas o mercado ali fora é outro, né? Então, o treinamento que foi propiciado para nós, e foram 2 semanas, na verdade, ficou lá 15 dias, ele foi fundamental aí para cada um sair já focado e sabendo que, claro, os desafios, né? Todos recém-formados, então o desafio de ir para o campo efetivamente, né? Mas você ter essa base, hoje, na verdade, a gente está tentando, aqui na For Farmer, a gente está resgatando isso. Hoje, cada campanha que a gente faz, Goda, para a rede nossa de consultores, nós paramos de chamar cartilha, né? Porque
remete muito à escola, mas é isso no fim do dia, né? Que é o passo a passo, é os pontos fortes, como você argumenta valor, né? Quais são os principais concorrentes. Então, e isso o mercado se perdeu, né? Hoje você vê as empresas largando o profissional totalmente despreparado, né? E aí É, sofre, né? Sofre muito, né? isso é Às vezes, ruim, né, cara? Eles começam hoje como AT, ou como AGD, ou como trainee, mas normalmente a empresa põe o cara dentro de uma sala, 2 dias, põe um rabo e larga no mato, né? E te vire. E muitos deles vão trabalhar como AT, como trainee, para dar suporte a alguma revenda, alguma cooperativa, e aí eles ficam sem dono, porque eles são contratados via uma cooperativa, às vezes, né? E aí o RTV da empresa a qual ele foi contratado não dá muito acompanhamento, o cara da revenda também não, e aí ele fica lá meio perdido, né? É Esgoto, eu acho que a complicado, gente. cara. Você comentou essa hierarquia aí que na nossa época não existia, né? Não existia o AT, o RTV, não tinha pelo menos essa nomenclatura, né? Mas hoje você vê o RTV das principais empresas hoje com um trabalho extremamente burocrático, né? Um trabalho e tira ele do campo, né? E quem está rodando o campo hoje são os ATs, né? Que talvez não tenha aquele preparo, né? São aquelas pessoas ainda que precisam se desenvolver, né? Aí você larga um portfólio robusto, né? Um portfólio que requer aí argumentação técnica, requer, né, conhecimento. Então, eu acho que tem bastante problema nessa linha, nessa corrente, né? Nós aqui dentro da For Farmer, já puxando algumas coisas, né, Esgota, fazendo um paralelo aqui com o nosso negócio, é, a gente procura levar o posicionamento direto da indústria para o agricultor, né? Então, para cortar esse meio até em termos de comunicação, né? Porque você tem uma transmissão se transmite, né? A informação tem menos degraus aí para chegar a informação na ponta lá para o agricultor, né? E quando é, eu realmente tenho uma dificuldade muito grande de entender hoje assim esse posicionamento que as empresas estão fazendo, como que trabalha isso, né? Eu não consigo acompanhar. A gente vê alguns profissionais, eu tenho amigos meus aí, filhos, né, de profissionais aí que estão no mercado e estão sofrendo isso, né? Estão sofrendo esse tipo de. Inclusive porque o portfólio é muito grande, né? Márcio, assim, você acabou, como eu, né? Que vinha trabalhar na Cargill, né? Com o nosso amigo Paulo Cal, trabalhar com semente de milho, e daqui a pouco fomos comprados pelo grupo Monsanto. Monsanto tinha comprado a Agroceres, tinha comprado a Brascalb e aí comprou a Cargill. Da Brascalb mais a Cargill, né, ela fez a Decalb, né, e nós viemos a trabalhar nesse grupo, né, na época aí no Sul, com o André Dias liderando, né, André Dias que depois veio ser o CEO Monsanto Brasil e o CEO Nutrien Latam, e acabamos trabalhando com químico junto. Você que trabalhou bastante com milho e a hora que você teve que trabalhar com químico, você conseguiu assimilar essa sinergia que a Monsanto queria que tivesse? Não. Então, Esgoda, eu na verdade, assim, eu queria fazer uma linha aqui só para antes desse processo, né? A Cargill, eu fui sempre eu entrei como trainee, né? Aham. E lá em 95, se eu não me engano, a Cargill criou uma equipe de desenvolvimento, né? Foi a Você primeira era equipe DM, de não era desenvolvimento. vendas? Isso, eu era DM. Então, eu comecei como assistente técnico, efetivamente, lá de um representante comercial, de um RC na época, e depois fui para essa área de desenvolvimento da Cargill. E aí eu fiquei bastante tempo bastante tempo não, né? Fui num projeto piloto lá no Rio Grande do Sul. Esse projeto deu certo e aí a Cargill colocou para cada regional de vendas um DM, né? Um desenvolvimento de mercado. E eu fui para Chapecó. Eu voltar um pouquinho só para você entender Entendi. essa minha relação com o químico daí, pelo fato de eu ter sido DM, o que facilitou muito o processo, obviamente, né? E aí eu fui transferido para Chapecó, para a regional de Chapecó, que era liderada na época pelo Mário Preto, acho que você conheceu, tinha uma equipe muito Mário forte, né? Luigi. Isso, Mário Luigi Preto.
E naquele momento que a Cargill, que o Paulo Cal entrou na Cargill, né? E aí foi um fato muito marcante que eu queria deixar aqui como testemunha, assim, porque às vezes a gente inicia a carreira e você vem da faculdade achando que você é técnico, né? E que não é vendedor, até porque a faculdade não te prepara para ser um vendedor, né? Ela te prepara para ser um técnico, né? E eu fui para a área técnica, né? E gostava muito da área técnica, mas lá em 98, quando a entrada do Cal, ele contratou uma empresa para fazer um treinamento de vendas, né? Para todas as equipes do Brasil. E aí ele foi, né? Inclusive, ele na época tinha recém-entrado. Não era o Wagner Bosco? Puxa, eu não vou lembrar o nome do instrutor, Eu mas foi acho o que era cara que ele. fez toda. Foi o que fez aí do Brasil inteiro, né? Participou desse treinamento, o próprio Rodrigo estava recém-entrado lá com o Cal também. E aí teve, né, esse treinamento, tinha uma dinâmica de vendas, né, Esgoda? Não sei se você Participei. vivenciou, participou. E era eleito o melhor vendedor, né, da rodada Era o lá, né? Wagner Bosco, exatamente Esse isso aí. mesmo. E eu era desenvolvimento de mercado, né? E o time ali era muito forte, né? Tem uns colegas nossos de hoje aí que faziam parte daquele time, uma equipe muito forte. E por consequências do destino, aí eu acabei ganhando o troféu de melhor vendedor no, no treinamento de vendas, né? E Você isso, sabe por quê, assim, Marção? imagino, né? Tem algumas. Porque é aquilo que eu falo até hoje, cara. Que o melhor consultor de vendas hoje, Márcio, é o que tem mais benefício dentro da pasta, é o que mais estuda. Então, naquela época, você, como DM, provavelmente era um dos que tinha mais conhecimento, mais estudava, consequentemente, mais benefício para atender a necessidade do cliente, cara, né? Cara, eu peguei aquele treinamento, Esgodo, eu falo, tanto assim que eu já te trouxe nas outras empresas para treinar outras equipes, né? E já treinou a nossa primeira leva de consultores aí, né? É fundamental isso, né? E esse momento, esse fato aí de 98, ele ficou muito marcado, assim, porque passou 3 meses ali. Primeiro, depois do treinamento, o Mário Preto chegou assim, pô, você me sacaneou, Márcio, porque como é que você vai ser o melhor vendedor, né? E você não é o vendedor, né? Você sacaneou a equipe toda, né? Mas enfim, depois de 3 meses, eu recebi uma ligação do Paulo Cal, né? Falando assim, olha, escolhe a região que você quer ir, né? Que você quer trabalhar comercialmente, porque você é do meu time comercial, você vai ser do meu time comercial. E daí, E na aonde época, você escolheu para ir, meu amigo? na época, meu pai estava passando por problemas de saúde, né? Meu pai estava em Pitanga, e aí eu falei para ele, debate pronto, olha, eu quero ir mais próximo de Pitanga, né? Eu quero ficar perto do meu pai. Guarapuava, Ponta Grossa. Guarapuava ou Campo Mourão, né? Guarapuava ou Campo Mourão. E aí acabei indo para Guarapuava em 99, e aí eu vivi tudo, né? Eu era Cargill, né? E logo que cheguei lá e teve toda essa história que você falou aí, né? Das compras da Monsanto comprar Cargill, e eu acabei sendo por um período ali o RTV da Agroceres, inclusive, da Cargill e da Brascalb também, né? Para fazer aquela junção. E aí, Esgoda, você lembra bem que foi uma dificuldade tremenda aí na área comercial, né? A Monsanto passou aí um período de adaptação muito forte, e eu acabei, digamos assim, ficando insatisfeito com a área comercial. Tá, mas É, assim, voltando um pouco na questão químico, Monsanto mais semente, você conseguiu fazer essa sinergia ou isso mesmo que te desmotivou? na verdade, assim, naquela época, a gente não teve a relação com química, ela acabou vindo um pouco na sequência, né? Porque se você recordar, lá naquela época, quem fazia parte de química, você tinha os gerentes de conta, se eu não me engano, era esse É, cargo. tinha. E nós, assim, começamos a fazer algum desenvolvimento. Eu, na época da Cargill, de desenvolvimento da Cargill, agora puxando e trazendo o link aí para a questão do químico, a Cargill tinha uma parceria com a Monsanto e já vinha trabalhando milho RR, não sei se você lembra, já tinha milho BT, a gente já tinha montado algumas áreas pioneiras aí do Brasil, né? E aí eu já tive um contato com o químico, né? Mas comercialmente ali acabou assim que eu vi que não era muito o meu chão, né? Não conhecer
E essa integração, ela teve, você sabe disso, né? Teve uma série aí de problemas que acabaram acontecendo até que entrasse as coisas nos eixos, e eu acabei saindo e indo para a área de desenvolvimento de produto. Então, eu não vivi comercialmente muito esse período e fui para a área de desenvolvimento de produto, onde eu fiquei até 2003, né? Mas aí em 2003 eu fui para. E aí no desenvolvimento de produto aí eu peguei Randap, né? Aí não teve jeito, né? E aí a gente foi trabalhar. E em 2003 eu fui para a estação de pesquisa eu fui liderar, né, a estação de pesquisa da Monsanto aqui em Ponta Grossa. E o principal trabalho da estação era screening de glifosato, né? Então, assim, eu fui conhecer o produto, e aí como a gente já tinha esse viés comercial, a gente trabalhou muito no treinamento da equipe, né, para desenvolvimento do portfólio de químico também, né? Então, eu aprendi, né? Aí eu internalizei a parte do químico, né? Conheci essa parte de químico, e aí eu fiquei ali, fiquei nessa área técnica aí, até que, não sei se você lembra uma passagem ali, a Monsanto acabou sendo invadida, né? A estação da Monsanto em Ponta Sim. Grossa e tal. E aí eu acabei voltando para a comercial, e quando eu voltei para a comercial, aí sim estava preparado, mas eu vim aqui para a região de Ponta Grossa, né? A distribuição aqui eu lembro da época do lançamento do Roundup WG. Você e o Salim. Eu trabalhei com o Salim em dois momentos, né? A É, figura. figuraça. Encontro ele caminhando aí de vez em quando. E aí a gente usou assim, a distribuição não estava preparada para isso, né? Vender um produto, um glifosato diferenciado. E aí, Esgoda, puxa um pouquinho porque a gente faz aqui na For Farmer, a gente usou de algumas estratégias aí para acessar o mercado, já que a gente não contava com o apoio da distribuição aqui, porque eu fiquei Decalb um tempo, mas aí eu logo fui para a Grosseries, né? E a Grosseries, na época, o portfólio da Grosseries era bem capenga, né? Ela vinha com o 90-20 lá de trás, já perdendo força, e a Decalb estava com 214, 215, a full aí, né? Mas E eu eu vendendo, sempre. acho que era 60-18 com carvão do topo. Isso aí, isso aí. Hum. E, e aí a gente usou, Esgoda, sabe, a estratégia de venda direta para acessar, né, para levar um produto diferenciado, como o Roundup WG, a própria Agroceres, a gente fez algumas estratégias, criamos algumas ferramentas aqui. Na época criamos, não sei se você vai lembrar de um projeto chamado Projeto Dealer, que nós identificamos alguns agricultores que eram líderes em um determinado grupo. Esse agricultor, ele nos ajudava a desenvolver o mercado, né, fazendo não só o desenvolvimento, mas também ajudando na comercialização de produto. E essa estratégia foi bem legal, assim, porque a gente, mesmo tendo um portfólio inferior à Decalb, a gente estava ali brigando lá em cima com os números da Decalb, né? Então a gente era a regional de Ponta Grossa na época era a única regional que a Grosseries estava lado a lado com o Decalb aí, pelo menos aí os 4, 5 anos que a gente ficou ali como a Grosseries também, né? Certo. E depois disso aí, Márcio, você saiu e foi para trabalhar com químicos na Agripec, é isso? Não, Esgoda, em 2013, eu fui 2012, final de 2012, começo de 2013, eu fui promovido para RTV especialista, tá? E falo aqui, falei na época, né? Foi meio que a contragosto, né? Eu já vinha há muito tempo Ponta Grossa, a gente já estava estabelecido aqui há bastante tempo, e há muito tempo Ponta Grossa, ela era uma regional de menos expressão em termos de número, né? Porque Safrinha explodiu, né? O mercado de verão reduziu. Então, os nossos números aqui, em termos financeiros, eram números baixos, né? Em termos de venda para a realidade nossa. E com isso, Ponta Grossa acabou sendo um distrito onde tinha aí uma regional onde os gerentes novos eram treinados, né? Então a gente teve experiência de trabalhar com bastante gente boa, né? De treinar também bastante gente boa, mas eu queria oportunidades, Goda. Eu tinha no meu plano de crescimento, né? De ter experiência de trabalhar com pessoas e pedi algumas vezes e acabei não conquistando isso dentro da Monsanto, e aí eu tomei a decisão em 2013 de pedir demissão da Monsanto e ir para o mercado, né? Mesmo sendo RTV, pedir demissão para ir buscar uma vaga gerencial em uma outra empresa. A gente sabia do conceito que a gente tinha no mercado,
sabia dos desafios, sabia dos riscos, né, Esgoda? Eu acho que aqui, eu acho que vale a pena aí transmitir um pouquinho do que às vezes é preciso arriscar, às vezes é preciso ter coragem, né, para tomar um rumo diferente na vida, né? E eu tive essa coragem. Primeiro tive que convencer a esposa, né, porque já estava em uma carreira de bastante tempo estabilizado financeiramente, né, e localmente também, né, porque a partir do momento que você causa essa disruptura, obviamente pode vir a vaga, né, mas pode ser que a vaga não venha para Ponta Grossa, pode ser que venha para outra região. Então, preparar tudo isso requer muita, muita disciplina e muita coragem também, né, Esgoda? E tive Não a tenha dúvida, felicidade, não tenha dúvida. tive a felicidade de ter 3 propostas ali em curto espaço de tempo. Tive uma proposta da Grosset, que é uma empresa local aqui, mas era para gerenciar a regional deles de Goiânia. Tive uma proposta, inclusive indicação do Paulo Cal. O Paulo Cal foi um dos que me ligou aí logo depois que eu pedi demissão e me direcionou para a Pioneer, para ser gerente da Pioneer. Também não era, também era, se eu não me engano, era Goiânia também, se eu não estou enganado. E tive a oportunidade da Limagran para gerenciar Mato Grosso do Sul, São Paulo e parte do Paraná. A Limagran, a sede dela era Curitiba, né? Continua sendo Curitiba, e obviamente que estava mais dentro aí da realidade do que a gente já conhece, né? Do que começar uma carreira nova vamos dizer, uma função nova numa região que a gente não conhece, talvez dificultaria mais, né? Então, aceitei a proposta da Limagran e foi uma experiência incrível, Esgoda. Cheguei a liderar um time aí de 19 pessoas. Inclusive, você me ajudou a formar essa equipe, não sei se você lembra, você teve Lembro. algumas indicações importantes aí para a gente formar uma equipe que era uma equipe muito forte. Sabe, Márcio, uma coisa assim que quando eu passei a liderar pessoas e sair do campo, que não sei se a palavra certa me frustrou um pouco, mas muitos dos RTVs ou RCs que trabalhavam comigo, às vezes eu pensava assim, por que que esse cara não faz isso e eu faço, né? Ou eu fazia? E aí eu comecei a entender que as pessoas elas não são iguais e eu não posso querer formar um clone meu como gerente e que a arte de administrar pessoas é a arte de você conseguir obter de cada uma delas o máximo que ela pode dar, porém de maneiras diferentes, né? O jeito não é o mesmo, né? Então a gente vai apanhando até aprender isso, porque a gente passou a gerenciar pessoas sem ter experiência, né? Da mesma forma com que você caiu nesse mundo, eu também caí. O Paulo Cal me mandou para Goiânia e falou para mim assim: Esgoda, vai lá e monte seu time. O seu time vai ser a sua cara. E se seu time não for bom, o primeiro que eu vou mandar embora é você. É Legal, você. né? Falei, pô, cara, começando bem, né? E aí você ficou quanto tempo na Limagran, Marcião? Fiquei 5 anos, Esgoda. O projeto da Limagran é um projeto fantástico, tá? Ela começou de base, trouxe pessoas boas, né? A gente formou uma equipe boa. Nós tivemos aí acho que o principal gestor na época ali, né, é trazer a equipe para o campo, né? Eu tive 2 papéis fundamentais, assim, né? Primeiro de levar a pessoa para o campo para conhecer o milho mesmo, né? Então, como a gente vinha Certo. do campo, né? Então, isso foi muito fácil, né? Mas aí a parte que a gente fazia isso como RTV, mas não tão expressivo, né? Mas é a captação a criação da tua estrutura de distribuição, né? E aí a dificuldade, e aí eu senti na pele, né? O que é entrar em um canal vestindo a camisa da Decalb ou Agroceres, né? E o que era, naquela época, a Lima Grande entrando no Brasil, entrar com O uma marca Dantas, desconhecida sem o expressão, né? Dantas Carneiro já estava na Limagran? Não, o Dantas veio depois num processo aí, a gente acabou ficando, acho que, 6 meses eu trabalhei com o Dantas. E o Leandro Santos, irmão do Márcio O, Santos. o Leandro entrou Trabalhou com depois ele? ainda. Não, entrou Ah, não depois teve ainda. oportunidade. Depois, eu respondia inicialmente
para o Celso Mosquen, Celso que era da Mosquen, antiga, figuraça, um abraço aí, antiga Celso Mosquen. fantástico, um professor, me ensinou muita coisa. Uma figura, uma figura. Figuraça, figuraça. E depois veio o Roberto Gajardoni, que você conhece também, pessoa incrível, fantástica, O Beto hoje tá na Microxisto, né? Um tá na abraço aí, Microx. Betão, sucesso aí, Abraço, cara. saudade, apareça aí, meu amigo. É uma E, figura, é uma figura. o projeto da Limagrã era fantástico e nós conseguimos esgoto. A gente teve, eu tenho até alguns cases assim muito legais assim. Gostaria de testemunhar um aqui, né? Que é assim, é você entender que você pode chegar, né? Que você pode alcançar, né? E vou dar um exemplo aqui lá eu cheguei eu gerenciava o Mato Grosso do Sul, eu não conhecia o Mato Grosso do Sul, me apaixonei, eu vi esses dias você falando do Mato Grosso do Sul em um vídeo seu aí nas suas viagens, e eu tive o mesmo sentimento, né? A gente sai aqui do Paraná, né? Acostumado com o relevo aqui, quando você chega lá no Mato Grosso do Sul, ele é lindo, né? É fantástico. Então, eu me apaixonei pelo Mato Grosso do Sul e cheguei em Maracaju e gostei mais ainda, né? Uma cidadezinha pequena e tal. A gente tinha um representante lá na época e peguei o representante e falei, vamos rodar os canais aí, né? Putz, chegamos num canalzinho lá, né? Sem menosprezar, né? Mas e aí nós passava na frente de uma lojona lá, né? Que você deve conhecer, né? Chamada Boa Vista, O né? Maurão da Boa Mauro, Vista. né? O Mauro. Figura. E essa história é bem legal, porque eu falei pro cara, falei assim, e essa revenda? Que, essa aí é Decalbe, cara, faz 20 anos que os caras são desde que Decalbe existe, eles são de Decalbe, né? Eu falei, mas você nunca visitou eles? Não, são Decalbe, né? Falei, cara, um dia nós vamos visitar eles. E aí acabei levando um AT meu aqui, que inclusive estava aqui de Ponta Grossa, eu levei ele para Maracaju, eu dividi a área, porque esse profissional que estava lá, ele morava lá para cima, Sonora, se eu não me engano, São Gabriel, e vinha atender Maracaju, que não faz nenhum sentido, né? E aí botei um cara lá em Maracaju e falei para ele, cara, teu desafio é marcar uma reunião com o Mauro, cara. Você vai marcar uma reunião com esse cara, custe o que custar. E aí ele usou uns meios dele lá, conseguiu marcar essa reunião, fomos lá e aí apresentei o projeto da Limagrã para o Mauro. O Mauro, putz, é uma pessoa fantástica, né? É uma educação extrema, assim, foi extremamente agradecido. É, teve até assim, ele indicou outros distribuidores para nós, né? E obviamente que ele fez o que a gente já esperava, né? Ó, a minha equipe está aqui 14 anos, o coração deles, né? O sangue deles é vermelho, não existe como eu trocar isso, né? E isso, na linha do tempo, deve ter sido agosto, setembro, tá? Sei que passa, né? Passa uns meses, uma história bem legal, assim, porque o time, né, dia 23 de dezembro, eu estou no mercado já de férias, carro pronto para descer para a praia, estou no mercado, toco o telefone, um Mauro, e ele fala assim, Márcio, você já acertou a tua distribuição aqui na região de Maracaju? Eu falei, não. Então esteja aqui na segunda-feira. Segunda-feira era dia 26. Eu falei, sem problema nenhum, Mauro, estarei aí. Peguei o Presente de RC, Natal, meu amigo. presente de Natal desse não podia, né, Esgoda? E em 10 dias nós treinamos toda a equipe deles. E em 20 dias nós colocamos 15 mil sacos de semente dentro da Boa Vista. E começamos Ah, uma história da Limagrã, que infelizmente ela não seguiu, né? Porque você tem o desafio da distribuição, mas você tem o desafio do portfólio, né? E a Limagrã patinou bastante nisso, né? Mas é um case assim de muita que foi relembrado muitas vezes e que eu tenho orgulho de contar, né? Porque eu acho assim, às vezes você sonha com um canal, né? E você não chega, né? É aquela história da menina bonita, né, Esgoda? Não eu estamos mais nem vou nessa lá porque fase, ela não vai me aceitar, né? Mas, não estamos Márcio, nessa fase, mas é mais ou menos aí assim. você saiu da Limagrã e ainda teve uma rápida passagem pela Alta, né? Você foi gerenciar a Alta, né? Do meu amigo, nosso amigo Paulo Alves, né? E do Túlio Zanchetti, né? Donos da Agrotec, que vieram para o Brasil para desenvolver a Alta, né? Químicos, e você ficou quanto tempo como gerente na Alta? Fiquei de 2018 a 2020, Esgoda. A Alta é uma empresa fantástica. O Paulo, né, não tem nem palavras aqui para
conheço ele lá de trás, né? Na verdade, assim, o Paulo era meu vizinho da época de faculdade, vizinho de apartamento, de andar. É, e o Paulo, ele entrou na Cargill, ele vai ouvir essa história aqui, né? Talvez ele não vai concordar, vai fazer algum comentário, né? Mas a história é o seguinte, Esgoda. Eu já era casada, né, na época, e ele escutou eu datilografando lá no meu apartamento, né? E ele, poxa, o que que é esse barulho aí que você tá fazendo? Eu falei, cara, tô fazendo meu currículo, cara. Tá fazendo o quê, cara? Currículo. Para que serve isso? Eu falei, cara, currículo você manda para as empresas, você vai arrumar emprego, cara, senão você não vai arrumar emprego. Você faz para mim? Eu falei, faço, cara. Senta aqui e faz. Eu datilografei o currículo dele e nós mandamos currículos, cada um no seu tempo, para a Cargill, né? Então ele só entrou na Cargill porque eu fiz o currículo dele, senão não tinha Pô, vamos lá entrado, né? cobrar hoje isso aí, né, cara? Vamos cobrar. Eu já cobrei, cara, já cobrei, sabe? O Já Paulo cobrei, Alves é esgoto. uma figura fantástica, um ser humano fantástico aí. Um abraço, Paulão. E aí, O Marcão, Paulo. Marcão, o Paulão, o Paulo Alves. E aí, Marcião, nós chegamos ao ponto que você resolveu criar um negócio diferente, que é um negócio que vai ser bastante interessante para o público aqui escutar, né? O nosso público do agronegócio. Você resolveu ir para uma carreira solo e tentar um negócio diferente, que foi a For Farmer. Já chamava For Farmer ou chamava outro nome? Como chamava? Não, esgoto, não chamava, chamava CNA, Conexão de Negócios no Agro, né? Mas nós temos a CNA, né? A instituição aí que é muito mais forte. E assim, esgoto, contando um pouquinho da história, né? Eu tentei não, eu recapitulei aqui para tentar escrever um pouquinho da história da For Farm. E lá em 2018, já na minha ruptura, quando eu saí da Limagrã e fui para Alta, eu já tinha ali os primeiros rascunhos assim de um modelo de negócio. E a Alta, Esgoda, ela foi assim uma escola para mim, sabe? Porque você imagina, né, você está lá na Decalb ou Agroceres, né, tendo uma marca conhecida, né, mundialmente, né? Aí você vai para a Limagrã, que é uma marca muito forte na França, mas que aqui estava construindo, né? Mas tinha um histórico, né? E aí você vai para uma empresa de produtos genéricos, né? Que você não tem muita argumentação técnica, né? Porque, obviamente, os produtos da Alta são de extrema qualidade. A história que o Túlio construiu, o negócio foi muito embasado lá de trás, né? Então, se uma empresa hoje na área de produtos genéricos tem qualidade, essa empresa é alta, né? A Alta hoje é uma empresa que não perde nada para as grandes aí em termos de qualidade de produto, de estrutura, de equipe, né? Mas foi um aprendizado você chegar na distribuição e aí vender um produto que é um produto genérico, né? Que você não tem esse apelo técnico, né? Então você começa a entender outras coisas, né? Outros motivadores de compra. E geralmente aqui até é legal assim de comentar sobre isso, porque quando você vai vender hoje já todo mundo, a gente fala aqui, né, desse novo profissional que quer vender preço, né, Esgota? Então, você imagina uma linha de genérico, você não tem muito diferencial a não ser preço, né? Então, esse é o desafio, né? E eu tive um aprendizado muito grande, assim, de entender o mercado, desse mercado do químico, né? Mais profundamente. Foi um desafio para mim, porque a minha vida toda foi com milho, né? E o desafio técnico eu terceirizei para minha equipe, né? Então, eu sempre falava assim, olha, você tem que entender você tem que entender de fungicida, né? E eu vou te dar todo o apoio para você vender, né? Para te dar condição comercial, para te dar diferencial, para acessar mercado e tudo mais. E foi um aprendizado, sabe, Esgoda? Porque no fim do dia você vê que você vende produto, mas não é só isso, você vende crédito algumas vezes, entender que você não tem fidelidade, né? É um mercado extremamente difícil, né? Entrou muitos concorrentes, então a Alta está aí crescendo ano a ano, né? Teve um crescimento enorme ano passado aí, em virtude desse trabalho, dessa seriedade. Não é um mercado para amador, né? Então tem muitas empresas vindo para esse mercado e estão segurando, né? Nós tivemos esse ano aí um ano difícil, né? Mas é um mercado interessante, para mim foi uma escola, Esgoda, sabe? Foi o que faltava para mim construir e aí trazer um pouco disso para a For Farmer, né? Que é uma maneira de como acessar o agricultor, né? Que é a dificuldade que a Decalb tem no seu
devido tamanho, né? Mas que a Limagrã tem e que a Alta, com um produto totalmente sem um diferencial técnico, também tem, né? E aí, como você chega no agricultor Tá, por esse mas sistema de vamos lá. distribuição estabelecido, né? Como que a CNA entrou nisso? O que que você pensou? Você é o idealizador desse projeto inicial? Ele saiu da sua cabeça? Pois, Goda, eu sou um cara apaixonado por tecnologia já há muito tempo, tá? Então, assim, eu vim estudando modelos de negócio, eu tive algumas iniciativas empreendedoras com a minha esposa e algumas paralelo ao trabalho aí que a gente comentou, né? Então, assim, eu sempre sonhei em ser dono do próprio negócio, Goda. Sempre sonhei em ser dono do próprio negócio. E eu, com a questão da digitalização, desse processo, meu irmão, hoje ele é um dos diretores da ForFarm, ele é formado na área de tecnologia, né? Ele é especialista hoje em programação, né? E ele está hoje dentro da ForFarm como sócio e não é nepotismo, nada. Depois eu contei um pouco a história, como é que ele veio aqui, né? Mas então, assim, a gente já vinha de família, assim, né? Esse processo de tecnologia. E aí eu vinha desenhando, né, alguns modelos de negócio. E a alta talvez foi o principal desafio, né, de como a gente poderia fazer para chegar no agricultor usando inovação, usando tecnologia. E, e aí comecei a entender, comecei a ver as oportunidades que tinha e todo dia, Esgoda, aparecia, era uma notícia, era uma informação, me dando cada vez mais força, né? Eu lembro aqui que cada dia eu chegava para minha esposa e mostrava, veja esse vídeo, esse é o meu negócio, veja esse vídeo. Isso é isso é o que vai acontecer, isso é o futuro, isso. Até de novo, né, Esgoda? Coragem de novo, né? Sonho, de tomar a decisão de estruturar isso, chamar algumas pessoas, fazer um modelo, ver se tinha viabilidade, tentar estruturar financeiramente, porque não é fácil, né, Esgoda? É um negócio demorado. O que a gente criou aqui é um negócio disruptivo, diferente, não existe hoje no Como mercado. era esse negócio da CNA? Como ele funcionava? Qual era a ideia? Não, a CNA é a ForFarmer. A gente não mudou, Sim, basicamente a gente só mas fez ele uma evolução. nasceu, ele é diferente, porque lá naquele tempo você não tinha homem de campo. Você pensava basicamente num e-commerce, né? Que você ia criar uma plataforma virtual aonde o agricultor ia comprar insumos e não tinha ninguém de campo. É isso? Para Na verdade, não. explicar para o Aham, público que não sabe nem o que é for perfeito, farmer às vezes hoje, né? perfeito, perfeito. Não, Esgoda, sempre teve homem de campo, Esgoda. Sempre teve homem de campo, tá? Ah, Saiu alguns boatos aí de que a ForFarmer antes era só no digital, porque o que entendi. acontece? Porque acontece, é muito mais fácil eu crescer digitalmente, né? Hoje a gente está em 16 estados digitalmente e nós estamos aí indo para 10, 15 regiões com consultores, né? Então, o processo da construção da equipe de campo ele é um pouco mais demorado, né? Então, o digital acaba indo antes. Mas eu vou contar uma passagem aqui até para elucidar um pouquinho mais isso, né? A gente estava muito, muito forte assim na criação da equipe e da necessidade de ter equipe, né? A gente sabe que o negócio do agricultor ele é diferente, né? Eu sempre falo, eu dou exemplo quando a gente compra um tênis, uma camisa num processo virtual e porventura você tem algum desgosto com essa compra, né? Chega talvez não o modelo que você quis, ou enfim, algum problema, isso não muda a tua vida, né? Você vai ficar ali brabo e tal, mas não muda a tua vida. O agricultor é totalmente diferente. Hoje o nosso ticket médio está quase R$ 200 mil. Ninguém compra R$ 200 mil sem saber quem está por trás do negócio e quem vai dar uma Marção, assistência para ele. para um pouquinho. Explica para o público o que é a For Farmer hoje. A For Perfeito, Farmer Innovation. Explica para o público como é que funciona o trabalho de vocês. perfeito. Eu tenho uma colinha aqui só para seguir uma sequência. Vamos lá. Tá? Eu falo, eu só reforço, eu queria só contar antes, a gente, quando a gente começou lá, nós fomos captar, nós abrimos a unidade de investimento e a gente foi fazer uma apresentação, um pitch, né? Um famoso pitch para Plug and Play. Plug and Play é uma aceleradora que acelerou o Google, e que ela veio para o Brasil lá em 2019 e montou escritório ali em São Paulo, no Brooklyn ali. Inaugurou o escritório, se não me engano, foi em janeiro, e nós fomos a primeira empresa a fazer uma apresentação lá para
para plug and play. E quando a gente mostrou a nossa estrutura e a estrutura de campo, eles pararam a apresentação e falaram assim, não, volta para casa, o processo é digital, né? Hoje o processo é digital. Essas pessoas no campo aí não têm necessidade nenhuma, o processo é digital, o agricultor vai vir digitalmente. E o Fernando, foi eu, Fernando, essa história é legal porque você conhece o Fernando, o diretor de negócios aqui comigo, e era a véspera de carnaval e nós voltamos de carro de São Paulo e a gente voltou naquele dia mesmo, a gente saiu lá às 6 horas da tarde, chegamos aqui, sei lá, 2, 3 da manhã e a gente veio falando, cara, será que é isso, cara? Será que vai vir no digital? Será que tudo que a gente fala da necessidade de ter pessoas, né? Enfim, hoje a gente ficou com uma dúvida por um tempo ali, mas logo a gente falou, não, precisa ter pessoas, senão esse mercado ele é totalmente diferente. Mas vamos lá, Esgoda, o que é a ForFarmer, né? A ForFarmer ela é talvez uma resposta assim pelo que a gente viveu no mercado. Né? Eu contei um pouquinho da história do nosso processo de utilizar o processo de venda direta e criar uns modelos diferentes de negócio quando você não tem apoio da distribuição. Né? Então, o nosso modelo de negócio hoje é venda direta, mas não só pelo modelo de venda direta, mas tentar trazer uma leveza. Talvez a gente entre na internalização de produtos, talvez a gente compra. A gente está estudando aqui algumas áreas aqui para a gente criar a marca ForFarmer com um portfólio em alguns segmentos que representem a nossa marca. Mas a ForFarmer, nós criamos aqui o que a gente chama de uma inteligência de acesso ao agricultor. Tá? De que maneira? Usando a digitalização do processo de vendas, né? Isso não só através do aplicativo, né? Onde o agricultor hoje ele tem autonomia em entrar dentro do nosso app e fazer o cadastro, fazer a cotação, receber a devolução da cotação e fechar o pedido. Então, o agricultor hoje, dentro da nossa plataforma, ele é 100% autônomo, Esgoda. Ele faz todo o processo de compra e é uma experiência muito legal, porque você começa a ver uma movimentação. Essa noite mesmo a gente teve cotação 4h30 da manhã, quer dizer, o agricultor acorda, é o momento dele e ele entra lá e faz uma cotação, fecha o negócio. Então, assim, a gente usa o que é essa inteligência de acesso ao agricultor? É a digitalização do processo de vendas, não só através do aplicativo, mas como eu levo uma campanha nas redes sociais, como eu converso, como eu engajo esse agricultor. E essa vivência, Esgoda, nós estamos tendo desde março de 2021, que foi quando a plataforma foi para o ar. Né? A ForFarmer foi fundada em 2020, nós fomos lá o ano de 2020 construindo, e lá em março de 2021, no dia 15 de março, a gente abriu a plataforma para o público, e no dia 16 de março, a gente fez o primeiro negócio 100% online, e a gente, sem modéstia nenhuma, fala que essa foi a primeira venda de um defensivo dentro de uma plataforma extremamente no processo digital. A gente não conversou com o agricultor, em nenhum momento pegamos o telefone para falar com o agricultor entrou lá, fez a cotação, fechou o pedido, recebeu o produto, todo o processo consolidado, né? Márcio, Mas assim, a você tem ForFarmer parceiros, né? A ForFarmer não tem. compra produtos. Né? Não, Você não. representa um fornecedor, é isso? Perfeito. Mas vamos lá, só para concluir, então, a ForFarmer, nós digitalizamos esse processo de venda, tá? Nós criamos um outro aplicativo que é o consultor, né? E aí nós estamos nessa construção da nossa equipe de campo, que é fundamental, Esgoda. O agricultor, ele está num processo de curiosidade, de entender, então a gente tem muito... A gente já conhece os perfis que entram aqui dentro da plataforma, então o agricultor ele vem para conhecer, para entender, mas no fim do dia, como eu já comentei aqui, ele quer saber quem está por trás do negócio. E o consultor nosso é quem faz esse trabalho, né? O consultor ele está numa região onde o foco desse consultor é 100% atendimento do agricultor. Nós criamos uma outra plataforma, um outro app para o consultor, onde ele tem ali nesse aplicativo um CRM para gestão de carteira, para cadastro de visitas, ele faz a cotação também para o agricultor, então ele tem um processo de venda que é um processo tradicional, de visitar o agricultor e fechar o negócio. Ele E presta também assistência? ele desenvolve mercado para os portfólios da plataforma. Isso, Esgoda, só voltando daí ter respondendo essa última pergunta sua com relação obviamente, hoje a gente tem alguns parceiros, a gente está aí levando essas indústrias direto para o agricultor. Então, convido aí
para quem quiser conhecer, né, a plataforma, a For Farmer Innovation, que é a plataforma do agricultor, ela está aberta para o público, né, e lá tem acesso a todo o nosso portfólio. Então, quem tiver interesse em conhecer, existe bastante oportunidade, né? Se tem algumas indústrias aí que estão querendo acessar o agricultor, estamos aqui, né, à disposição. Aproveito também para fazer o meu jabá aí, né, Esgoda? Certeza. E esse homem de campo, Esgoda, a gente já falou sobre isso, né? E, inclusive você treinou nossa primeira leva aí de franqueados. O nosso modelo desse consultor é modelo de franquia. Aí, se você quiser entrar nesse tópico, a gente entra, mas o consultor, enfim, quem vai estar na ponta, a gente está procurando resgatar o que existia lá atrás, né, Esgoda? Daquele profissional que é referência, daquele profissional que conhece o produto. Nós tivemos aí grandes empresas do mercado que consolidaram isso, né, de ter esse profissional, e é isso que nós estamos buscando a construir. Estamos num processo de aprendizado, né? Então, tem acertos, tem erros, mas estamos num caminho de melhoria aqui, estamos profissionalizando o nosso sistema de... Nosso negócio aqui, a captação desses consultores é via modelo de franquia, né? Então a gente comercializa as regiões, mas o nosso negócio não é vender franquia, o nosso negócio é trazer profissionais que vão fazer o negócio acontecer no campo. Então a gente está Ok. profissionando esse trabalho de seleção desses franqueados, né? E fazendo toda a capacitação deles, né? Não só no portfólio, mas como o próprio treinamento que fizemos contigo aí na parte de captação de capacitação, né, do processo de vendas, gerenciamento de território, enfim, trazer todo o que lá atrás a ERB técnica, né, você comentou, e que a Cargill fez, então tentando resgatar Ô, isso para que Márcio, realmente... eu não sei se você pode responder essa pergunta que eu vou falar para você, eu vou fazer. Hoje a For Farmer tem quantos clientes ativos? Que compram ou não Então, compram, mas Esgoda, que acessam? Eu sei que isso é uma pergunta meio é, capciosa às vezes, e se você não puder responder, fala assim para mim. Eu pulo essa, Esgoda. eu vou ter que pular umas, Esgoda, porque é o seguinte, nós temos um grupo de investidores dentro do... Nós somos, a empresa são 3 sócios, eu sou um dos majoritários, mas a gente tem um grupo de investidores e dentro do contrato que a gente tem com esses investidores, alguns números eu não posso revelar, tá? Mas nós temos atingimos uma barreira agora, que era uma barreira importante para nós aí, né, que é um número expressivo. Nós estamos tendo aí a média de 15, 20 novos downloads por dia. Então, um processo bem interessante. Isso começa a ter uma Mas atração você já entregou uma coisa que você não podia entregar, né? Que é um ticket médio de 200 mil. Isso é muito já forte. entreguei, já Isso entreguei. é muito Mas forte, né? Bastante isso forte, Marcelo. sabe que é legal, Esgoda, porque o, quando você fala do processo, então a gente já teve vendas aqui de mais de 1 milhão, né? Então e já tivemos venda aí de R$ 1.000, R$ 2.000, né? Então é bem interessante para entender esse ticket médio e entender o público, né? A gente tem algumas surpresas, né? Uhum. Você tem um processo hoje da consultoria vindo muito forte, né? Esse processo do consultor de campo, ele está não só dando assistência, mas vindo para um processo de vendas. Então isso é um público muito interessante que está vindo para a plataforma. Hoje, quase 50% do nosso público hoje são os consultores. Então, estamos Deixa preparando aí eu tirar uma dúvida aí. Esse teu público, que é o teu cliente, na grande maioria, você acha que primeiro eles vieram até a plataforma, depois o seu homem de campo foi atrás dele, ou o teu homem de campo que fez com que ele viesse para a plataforma? Por curiosidade. Tem duas frentes, Esgoda. Nós começamos, talvez até esse entendimento do mercado, que a gente não tinha foco no campo, ele vem lá do primeiro modelo que a gente tinha dos nossos agrônomos, né? Então, eles não eram dedicados, né? Então, eles tinham eles eram mais como uma espécie de consultores, né? Então, era o nosso olho lá no campo para indicar os principais agricultores e fazia uma prospecção não forte, porque também não eram exclusivos, né? Então a gente vê um processo de melhoria desse time de campo, e a partir que a gente começou agora esse ano, a gente tem alguns mentores no nosso negócio, né? Esses investidores, boa parte desses investidores eles fazem hoje dentro do grupo de direção estratégica nossa aqui, são agricultores. Nós temos um público bem seleto e que nos ajuda muito. E esse processo de franquia, ele caiu como uma luva, Esgoda,
para o nosso negócio, que diferente de algumas empresas estão fazendo, estão adotando o processo de franchising, de uma certa maneira, para driblar aí as questões de passivos jurídicos, o nosso processo ele se encaixou perfeito, porque a gente busca o profissional que quer ser dono do negócio. Então, nós não temos um processo de reduzir a área, a gente tem um processo de dar uma área para o cara que ele possa desenvolver e crescer, e a gente vai ajudar nisso. E aí, Esgoto, te respondendo, nós vimos um processo de um número maior de vendas pelo processo digital, tá? E por incrível que pareça, tem gente que entra e compra e recebe e paga sem falar com ninguém, esse processo existe, cada vez está mais forte. Mas tem agora o processo dessa rede, né, dos consultores do campo. Esses consultores agora, nesse modelo, são exclusivos, né, eles estão dedicados, então, obviamente, que acaba vindo, também vindo um número grande de negócios trazido por esses consultores num modelo tradicional, onde ele visita o agricultor e ele coloca vamos dizer assim, o negócio dentro da plataforma do franqueado mesmo, né? Então, hoje a gente já está quase equilibrando, né? As vendas hoje já está do franqueado já está quase atingindo o nível da venda do processo digital, Pô, que que é o agricultor bacana. que não conversa com ninguém, né? Que é o agricultor que vem das campanhas digitais, né? Você acha que, é lógico, você é uma pessoa que apostou nisso, né? Mas você acha que esse mercado, ao longo de 10 anos, ele é capaz de ser responsável por quantos por cento do negócio no mercado? Porque vão aparecer outras empresas como as de Com vocês, certeza, com né? certeza, Você acha que com vamos certeza. chegar aí a quantos por cento do mercado sendo negociado da forma digital, como está sendo feita pela For Farmer Innovation? É difícil falar um percentual, Esgoda. O agricultor, obviamente que as cooperativas, o sistema de distribuição tem um papel fundamental, né, para o agricultor, né, tanto na seção de crédito, como também no processo logístico, né. Então, isso, obviamente, vai permanecer. A gente está vendo um movimento de talvez uma adaptação desses canais de venda, criando as suas plataformas, né. É, mas, assim, acredito, obviamente, a gente já vê algumas plataformas crescendo. Eu não acredito no marketplace, tá? Eu não confesso aqui, dou meu testemunho, uma plataforma que não gere valor para a indústria, que não tenha sua fidelização, que venda só preço, não acredito que não é esse o caminho, né? Nós aqui, a gente sempre fala para os fornecedores, acho que é uma bagagem que a gente trouxe lá da Monsanto, né, de geração de valor, nós não estamos aqui, e se o agricultor, a gente está mudando até um pouquinho da nossa comunicação, porque em algum momento deu-se a entender que comprando na ForFarmer era mais barato, né? E não é isso, né? O nosso processo ele é leve, traz mais rentabilidade para a indústria, né? E eu acho que isso talvez é uma das grandes pontos fortes nosso, né? A gente tem um processo muito leve hoje, né? A ForFarmer hoje não tem um carro e não tem nenhum funcionário. Então, isso traz muita leveza para o nosso negócio, né? Então, toda a estrutura nossa de campo hoje no modelo de franquia, toda a nossa estrutura hoje tirando só a parte estratégica, ela está centrada com nós, mas hoje a parte de rotina, das rotinas nossas operacionais, hoje nós temos uma empresa especializada nisso, né, que está se desenvolvendo e está crescendo junto com a ForFarmer. Então, precisamos contratar mais um analista de crédito, ela vem, né? A gente gera valor para a indústria, porque a gente não faz só a negociação, né? A gente entrega, eu falo assim, a gente entrega, não entregamos um lead, né? Que é comum falar assim no mercado hoje, é entregar um lead para a indústria, né, que é um possível cliente. A gente entrega um pedido pronto e na condição, caso seja na condição a prazo, nós desenvolvemos e estamos lançando agora, a gente vai lançar em breve uma plataforma para parametrização de crédito, né, do agricultor, né? Hoje a gente tem algumas plataformas especializadas para a pessoa jurídica, né? Mas na pessoa física, as que tem não são boas, né? E a gente, nessa história nossa aqui, a gente construiu aí uma expertise em fazer avaliação. Então, a gente faz um crivo, né, Esgoda? Porque, obviamente, quando uma indústria vem para o nosso processo, eu não posso jogar todo o trabalho para ela porque eu travo, né? Porque senão ela ia sozinha para o mercado. Então, muitas das rotinas operacionais, a gente faz isso para as indústrias para facilitar esse processo. Entendi. Márcio, nós estamos chegando aí a uma hora aí, estamos com uma hora de conversa, que é a nossa base.
Eu queria que você deixasse o seu recado final, né, para os ouvintes do Agro Canal LFZ Consultoria. Faz favor, Márcio, fique à vontade aí, deixe seu recado, vende seu peixe for Farmer Innovation. Faz favor, vamos lá. Vamos lá, Esgoda. Não, já sou extremamente agradecido, né? Até o fato de estar podendo sentar aqui vamos dizer assim, numa tela que ela é para, vamos lá, para poucos aí, pessoas diferenciadas. Então, obrigado pela consideração. Espero ter é, passado aí um pouquinho da nossa história, né? Dizer que é preciso ter coragem, né? É preciso ter desafio, é preciso ter sonho. A gente tem um trabalho aqui também. Hoje eu sou presidente aqui de uma associação que trabalha com filantropia e beneficência. A Esgoda, eu acho que a gente está aqui por um motivo maior do que tudo isso, né? Claro que a gente corre atrás dos sonhos, mas só para te passar algumas informações que eu queria registrar aqui também, aproveitando já esse tempo que você me deu, que é essa instituição, por exemplo, tem 3 projetos próprios, né? Ela tem uma fábrica de fraldas geriátricas que são produzidas por um voluntariado que a gente capta aqui na sociedade. Então, a gente tem um dia da semana, nós temos lá o equipamento, então a gente produz essas fraldas e nós vendemos a preço de custo, né, para viabilizar o próprio projeto, né, mas tem ajudado muitas pessoas, né. Hoje a gente tem um grupo de mais de 25 voluntariados que participam desse trabalho. Nós temos uma fábrica de absorventes, Esgoda, e um número interessante que a gente não se liga nisso, né, mas você sabia que de cada 10 meninas, 5 não vão à aula quando estão no período menstrual na rede pública? Então, é É um número muito terrível isso. grande. Meninas não vão porque não conseguem comprar absorvente. Então, nós temos uma fábrica de absorventes, 100% essa fábrica ela é mantida com recursos da sociedade e de algumas empresas, e esses absorventes são doados, né? E temos um outro trabalho que chama Carrinho Solidário. Nós produzimos carrinhos e nós não doamos, a gente faz um contrato de comodato para catadores de recicláveis, né? Você vê na rua o pessoal catando lixo aí, catando em carrinho de pedreiro, catando até, já vi, esses dias vi um cara catando reciclável com um carrinho de bebê, né? Pondo reciclável ali, né? Então a gente faz um carrinho todo dimensionado. Então, assim, queria só destacar isso. Eu acho que nós estamos aqui num público seleto e, graças a Deus, privilegiado, né, Esgoda? Que estamos correndo atrás de sonho, mas que nós precisamos deixar a nossa doação para a sociedade. Eu acho que isso é importante. O negócio, obviamente, tem seus desafios, falando agora um pouquinho da For Farmer. Eu acho que se eu pudesse. Alguns me perguntam assim, você se arrepende, né? E antes de a gente entrar aqui, você me fez essa pergunta, né, Esgoda? De uma certa maneira, você me perguntou isso, e de maneira nenhuma, eu acho que é toda uma trajetória, né? Você precisa estar preparado para um determinado momento. Talvez eu me preparei muito tarde, porque tenho 55 anos de idade. Não é fácil, porque você ser empreendedor, você fazer 3, 4, 5 MBAs, né? Você tem que se especializar no jurídico, na logística, em pessoas. Mas eu acho assim que eu estava preparado para isso, era o desafio que eu queria enfrentar, e eu acho que aqui na minha fala está muito evidente, né, Isgo, da felicidade que a gente está tocando isso, né. A gente está curtindo muito a estrada, os desafios são muitos desafios, são barreiras imensas que a gente tem que transpor, mas não temos dúvida, né? A Farmer hoje, graças a Deus, ela está começando a ganhar uma repercussão a nível nacional, inclusive internacional, porque já tivemos, inclusive, né, algumas coisas que eu não posso contar, mas já tivemos aí prospecção de grandes indústrias de fora do Brasil com a gente, né, para entender nosso modelo e levar para outros países. Mas é isso aí, Esgoda, é trabalhar e dedicar. Eu acho que o recado que eu podia dar para a moçada, né, tomara que tenha aí alguns aí que estão iniciando carreira, né, e por isso que eu fiz questão de contar um pouquinho dessa trajetória do início da carreira, né, que é entender que ser agrônomo começa já no primeiro dia da faculdade, né? Então, quanto antes ele entender o que ele tem de virtude, quanto antes ele entender o que ele quer ser da vida, ele se dedicar para isso, mais rápido ele vai conquistar, né? Mais rápido ele vai desenvolver. Então,
faça isso, corra atrás, se envolva, né? A gente tem o mito da faculdade, né, ou da academia está fechada, né? Na verdade, tem que ser aberta, né? O cara que está lá no primeiro ano já tem que fazer estágio, já tem que entender o que está acontecendo no mercado, o que está porque aí o caminho é natural, né? O cara sai empregado, você sabe, os bons profissionais, né? Você foi Certeza. um headhunter aí, né? Você sabe que os profissionais que chegam ali os bons profissionais antes da formatura estão contratados. E tem os sonhos, né? Eu acho que ter sonho, né? Acreditar em Deus e saber que a gente está aqui para ajudar o próximo. Então, você está me ajudando, o Esgoto, você está. Acho que essa oportunidade aqui é muito valiosa. Agradeço aos amigos que estão ouvindo aí. E é isso aí, Esgoda. Marcião, na Obrigado. verdade, eu é que tenho que agradecer por você ter trazido para nós essa história de sucesso, essa história inovadora, né, cara, de você com o Fernando, com os outros sócios partirem para um negócio diferente, né, que é a For Farmer Innovation, né, essa plataforma não só virtual, mas uma plataforma também de produtos e serviços com o pessoal que está a campo, né, e trazer para o mercado uma inovação tecnológica, uma inovação na forma de fazer negócio. Desejo a você muito sucesso, a For Farmer Innovation muito sucesso. Muito obrigado por estar conosco aqui nesse dia de hoje. E a você que está aqui presente assistindo, né, o Agrocanal LFZ Consultoria no canal do YouTube, no canal do Spotify, deixe o seu joinha aí no link e esteja conosco toda quinta-feira com Esgoda no Agrocanal LFZ Consultoria. Um abraço, moçada, e até a próxima. Márcio, um abraço, muito obrigado. Um abraço, pessoal.